Olá, uma excepcional noite. Estamos aqui, comecinho de semana, segunda-feira. Vamos começar edificando nossas vidas, né? Que Jesus venha colocar mais um pouco de porções de esperança, de fé em nossos corações. Vou aguardar mais um pouquinho. São exatamente 8h39 da noite. Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a missionária Elizabeth Borges. É uma mulher excepcional, uma mulher que tem autoridade nas coisas do reino, que tem uma visão do reino. E hoje escolhemos, nos unimos hoje para a gente levar uma palavra de amor, uma palavra de conforto, essa palavra de fé, que é o próprio tema, inclusive, da nossa live, como romper em meio a desertos, porque eu creio que nesse tempo todos nós estamos passando por algum tipo de deserto, de dificuldade. Quando a gente fala deserto, é bem isso, no deserto onde que só você está, onde que mais ninguém pode resolver o que você está passando, a não ser você e Deus. A sua fé será edificada através dessa palavra hoje, eu creio, em nome de Jesus. E hoje é especialmente para isso mesmo, tá? Uma boa noite, Marilton, que sempre tá aqui, um querido, amado. Boa noite, Breno. Breno, a gente tá precisando de marcar outra live, hein, Breno? Foi bem edificadora a nossa última live que fizemos. Agradeço muito a presença. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal tá entrando. A Elizabeth, inclusive, né? A missionária, pra gente tá dando continuidade no nosso conteúdo. Tá bom? Acenar aqui. Vocês que estão aí, vamos aproveitar esse aviãozinho aí, vamos ajudar ele a levar para mais pessoas que necessitam dessa palavra, porque eu creio que em meio a tantas dificuldades que passamos no ano passado, esse ano também estamos nessa fase, né, que a gente não sabe o certo, o que está por vir, o que está para acontecer. Muitas pessoas estão até assustadas porque em meio a tanto caos, né? Então, que essa palavra... então fechou, Breno. Que essa palavra ainda alcance várias e várias outras pessoas, corações aflitos, feridos, né? E venha restaurar fé. Deixa eu colocar no silencioso aqui. Fechou. A gente fica tranquilo. Tá. Você que tá aí comigo, vamos pegar e vamos levar essa palavra para quem necessita. Vamos lá. E mais um pouquinho. Que prazer estar com vocês nesse iniciozinho de semana, porque o início de semana pronto, concluído. Porque o início de semana sempre nos traz assim talvez algo no nosso coração. Hoje é segunda-feira ainda, tá iniciando a semana ainda. Talvez, né, uma tristeza que bate. Quero te dizer que seja grato porque é mais um dia que você tem a oportunidade de ser a pessoa que você sempre sonhou em ser. Você só precisa acreditar, você só precisa se fortalecer, ter fé em tudo aquilo que
que Deus te propôs a ser. Tenta mais um pouco, não pare pelo caminho, jamais desista, porque talvez falta tão pouco para você conquistar algo na sua vida, o sonho que você sempre sonhou, e talvez mais um passo faria a diferença e você acabou ficando pelo um passo atrás, né? A Elizabeth, a missionária, acabou de mandar uma mensagem dizendo que já vai entrar, tá? Eu peço a vocês, quem chegar, dá um coraçãozinho aí, eu amei. O aviãozinho, né? A serventia da casa é nosso aviãozinho. Sinta-se à vontade, tá? Porque vai ser transformadora essa palavra de hoje, tá? Lembrando também, quem tiver uma perguntinha, quem tiver sua perguntinha ou tiver alguma palavra, ou quiser alguma palavra, pode mandar na caixinha aí de perguntas, tá? Sinta-se à vontade. Essa live é sua e não minha. Sinta-se à vontade, porque você é o nosso convidado especial essa noite, tá? Deixa eu só ir aqui na Elisete mais uma vez. Isso. Pessoal, só me confirma, tá tudo ok a internet, tá visível, vocês estão escutando bem? Dá um ok aí, por favor. Que bom. Obrigada, César. César é um querido. Tá bom. Valeu, Breno, querido. Que bom. Perfeito. Ok, muito obrigada. E aí, gente? Bom, enquanto a missionária não entra, ela deve estar tendo alguma dificuldade ali para entrar. Depois eu vejo com mais profundidade o que houve. Mas, por que escolher? E o porquê escolher esse tema de hoje? Como romper em meio a desertos. Por quê? Vocês já perceberam que na maioria das dificuldades, se não em todas, quando eu falo em desertos, eu falo em dificuldades. Mas quando você passa a maioria das tuas dificuldades ou de algo, ou de alguma tristeza, enfim, de tudo que te relaciona e te coloca à prova de algo que você nunca sentiu, de um sentimento que você nunca sentiu. Geralmente é um sentimento que nos consome muita energia, que às vezes de repente nos sentimos muito fracos, né? Um sentimento que às vezes a gente não quer, a gente não gostaria de estar passando por ele, né? Muitas das vezes, porque quem quer estar passando por dificuldades? Mas eu quero te dizer, Billy Graham mesmo falava muito sobre as dificuldades, que é uma virtude. Para um sábio, as dificuldades são virtudes. Como assim, Nil? Dificuldade, virtude? Eu não gosto de passar por dificuldade. Quem é que gosta de passar por dificuldade? Sim, porque em meio das dificuldades que você entende que você pode ser mais forte ainda do que você imaginava. Que é em meio a dificuldades que você conhece alguns princípios que, se você não tivesse passado por ela, você jamais alcançaria. Isso é incrível. E é incrível porque geralmente tem umas recompensas que você nem espera. Acontece coisas assim depois que você passa em meio a desertos, em meio
tempestades, aí sempre vem um arco-íris e você olha assim e fala, uau, eu nunca acreditei que eu conseguiria alcançar. Mas sabe por quê? Que geralmente vem recompensas? É após um deserto, após você passar alguma dificuldade, após você passar alguma fraqueza, algo que te tirou energias, porque isso vai edificar a sua vida. Mais ainda, quando você entende de gratidão em meio a desertos, quando você entende que ser grato no deserto, o negócio é mais poderoso ainda. Por quê? Porque devemos ser gratos sim, até pelas nossas dificuldades. Porque são elas que nos transformam, elas que nos fazem ver de outras formas. E a gente entende o que a gente deve fazer, porque ou não fazer para acontecer algumas coisas em nossas vidas, né? Porque geralmente foi alguma decisão que tomamos, né? Dificuldades são algumas decisões erradas, talvez que tenhamos tomado, né? E é incrível quando vem essa recompensa inesperada. Claro que a gente jamais deve pensar, eu tô passando dificuldades, mas logo à frente eu vou estar melhor, isso vai passar, porque isso tudo passa, creia nisso, tudo passa, sabe? Quando a gente entende que as nossas dificuldades não vão ser eternas, não ficarão para sempre, isso alivia muito nosso coração. Na verdade, esse é um dos maiores entendimentos e sabedoria que a gente pode colocar dentro de si, sabe? Que a gente entende que depois dessa fase ruim, dessa fase da dificuldade, dessa fase que nos tirou essa energia, dessa fase que estamos tristes, desse quadro que você se encontra, logo após vai vir o arco-íris, sabe? Você entende de gratidão em meio a isso tudo, porque você é grato por isso, sabe? E isso vai te elevar a níveis aonde que pessoas que desistem no caminho jamais vão entender que nível que é este que você está. E muitas das vezes vão vir pessoas também que não entendem que o teu sonho, essa dificuldade, faz parte para a realização dos seus sonhos. Muitas pessoas não vão entender e muitas das vezes vão falar para você parar. Muitas vezes eu digo para você, não para, porque se Deus colocou algo dentro de ti, porque Ele acredita em você, só Ele consegue, só Deus consegue te ver com olhos que ninguém consegue enxergar, só Ele consegue enxergar, e se Ele te deu, é porque você consegue, porque você é capaz. Não permita que ninguém te tire isso, tire a sua capacidade, não pare porque alguém tá falando que não consegue. Quando a pessoa tá falando para você parar, é porque em algum momento da vida dela, ela deixou de cumprir algo que Deus colocou na vida dela, e ela viu passando mediante os olhos dela, os sonhos dela, porque ela não deu mais um passo, porque todos os nossos sonhos só se completam quando a gente dá somente mais um passo. E é um passo diário, todos os dias. Todos os dias entendemos que através dos nossos desertos, a nossa fé vai ser aumentada. Sabe como? Através dos nossos testemunhos. Os nossos testemunhos são os nossos maiores motivadores. Por que, Nil, que o nosso testemunho, as coisas ruins que nós passamos, os desertos que passamos, é o que me motiva? Sim. Porque se você parar para pensar, você só está vencendo, você só está em um outro nível porque você passou, você superou uma dificuldade lá atrás. Então, obrigada. Despachante, consultoria, obrigada. Deus abençoe a sua vida. Então você vai entender que os teus testemunhos é o que vai te motivar. E não só você, tá? Ele vai motivar pessoas ao teu redor. Porque ela vai olhar e vai falar, olha, a Nil conseguiu, o Breno conseguiu.
sabe? O Marilton conseguiu. Sabe por que que eles conseguiram? Porque muitas vezes eu peguei chorando, eu peguei ele clamando, por muitas vezes eu vi ele clamando e falando que não aguentava, mas mesmo quando ele falou que ele não aguentava, ele descansou, sabe? A gente descansa, a gente ora, se ajoelhe para orar, tá? E se levante. Mas quando você se levantar, você vai em direção ao teu alvo e jamais deixe, não olha para trás, não olha para quem tá falando que você não vai conseguir, não olha para quem tá falando que você é frágil demais, não olha para quem tá falando que você não é merecedor, porque isso é mentira. Porque isso é mentira, porque Deus te olha com olhos de amor, Ele sabe, Ele te vê como nem você consegue se enxergar, sabe? Mesmo quando você mesmo não tá acreditando em você, sabe? Então deposita, não, se Deus tá acreditando em mim, eu vou. Eu vou porque Deus tá acreditando em mim. Mesmo quando você mesmo não tá acreditando em ti, você vai. Não desista porque você só precisa deste passo para alcançar. Você vai encontrar essa flor no deserto. Porque a tua fé, quando todos os dias ela é meditada, todos os dias ela virá um hábito em ti, porque a fé é simplesmente isso, é você viver o sobrenatural. E o que é o sobrenatural? O nome diz, é sobrenatural, é em cima do natural, ou seja, além do que os nossos olhos conseguem enxergar, sabe? Ou seja, a nossa mente já está lá. Quando você fechar os olhos, você mentaliza que você já está vencendo. Você sorri. Mesmo quando a tua... Ai, nossa, Nil. Ai, eu nem consigo mais. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Você vai fechar os teus olhos, você vai mentalizar. Você vai mentalizar e lá na tua mentalização você vai crer e você vai viver a tua vitória. Você vai se pegar sorrindo da sua vitória. Porque a fé é isso. Ela antecede sobrenatural. Você vive o sobrenatural, sabe? Ou seja, a tua mente já chega onde que teus olhos não enxergam. A sua mente chega primeiro. Então, para de achar que você não é capaz. Porque tem algo dentro de você que é único. É único, que ninguém pode levar, ninguém pode fazer por ti. Porque antes de você ser gerado dentro do ventre da tua mãe, antes de você ser gerado no seu pai, você já tinha Deus colocando dentro de você algo especial, único. Algo que Deus falou assim, você é escolhido e só você pode levar isso, sabe? Eu sempre falo, porque isso mexe muito, mas extremamente muito comigo, que é a questão que não tem coisa pior do que tu ver pessoas que não estão cumprindo o propósito que Deus designou elas para fazer, para que elas sejam. Eu vi uma mensagem assim em redes sociais semana passada sobre uma menina que falou assim que não aguentava mais viver, que ela não tinha amigos, ninguém queria ela como amigos. Então, assim, fica tão claro, você não precisa de amigos, você precisa de Deus, você não precisa de ninguém. E se você mesmo não gosta de você, porque quando você fala esse tipo de frase, ninguém tá nem aí, eu não sou uma pessoa legal, não, você tá falando coisas a seu respeito, e se você tá falando a seu respeito, você tá falando sobre Deus, porque você é a imagem e semelhança dele, não tem como ser diferente disso. Se você não se ama, você não ama a Deus. Se você não ama a Deus, consequentemente você não ama o seu próximo. E o próximo, claro, as pessoas não vão querer ficar rodeado. Você gosta, na verdade, de ficar rodeado de pessoas negativas, pessoas que o tempo todo tá falando em desgraça, em miséria, em dor, em sofrimento. Não, tem coisas que é simples, basta você ir pro secreto. Quanto mais no secreto, quanto mais no relacionamento, quanto mais oração, quanto mais secreto você tiver com Deus, você pode ter certeza, eu te garanto. Na verdade, não, você já tem uma garantia que ele nunca falha contigo, porque é uma promessa que ele te deu,
tá? Que Deus já te deu uma promessa. Quando você está em um relacionamento, numa profundidade, no secreto com Ele, jamais você vai ser abandonado. Ele nunca. Pode uma mãe esquecer de um filho, de amamentar o teu filho, mas Deus nunca vai esquecer de ti. Entenda, entenda. Se todos entendessem isso, o mundo com certeza seria bem melhor, sim. Sabe? Nós somos as únicas criaturas, cara, isso é muito forte, isso é muito forte. Nós somos as únicas criaturas que Deus criou que não resplandece a glória dele. Os animais, o sol, a lua, todos fazem o que Deus designou eles para fazer, somente nós. Nós lutamos contra a nossa própria natureza. Nós lutamos contra nós mesmos, contra Deus, todos os dias nós mesmos lutando, sabe? E por quê? Por que nós fazemos isso? Sabe? Porque a nossa fé, nós precisamos mais nos preencher de fé, sabe? Precisamos mentalizar mais aquilo que nós queremos, aquilo que nós somos, nos conhecermos mais, sabe? Se conheça mais. Como que eu vou fazer isso, Senhor? Como é que eu vou me conhecer mais? Conhecendo a Deus, conhecendo a Ele, conhecendo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe? E em meio a tudo isso que vocês estão, que nós todos, porque todos estão passando, tá muito duvidoso, a gente não sabe, eu não sei o que vai ser nesse ano. No ano passado a gente já veio de tremendas dificuldades, creio que todos nós somos mais que vencedores, porque se chegamos aqui até agora, gente, com tantas vítimas de Covid, com tantas vítimas de outras doenças, com tantas vítimas de tantas outras coisas, de violência, de fome, de miséria, com tantas outras coisas, nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, gente, é porque tem um propósito maior nisso. Deus quer algo muito maior disso tudo. Nós somos maior do que o que está em nós. É maior do que tudo isso que estamos passando, mas para isso a gente deve meditar, crer nisso tudo todos os dias. Tem que ser todos os dias um hábito, todos os dias um relacionamento criado com o Paizinho. Eu carinhosamente, hoje eu tenho uma intimidade que eu o chamo de Paizinho. Nossa, e eu sinto o abraço dele, me confortar todos os dias. Quando eu falo de testemunho no que eu vivia, a Sabrine um pouco, ela sabe, ela tá aí. Boa noite, Sabrine. Ela sabe um pouco da minha história. Por muitas vezes eu fui em alguns sobrenaturais com Deus e que mesmo não conhecendo, não tendo nenhum tipo, é muito top isso. Eu não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, eu não o conhecia. Mas como ele já me conhecia, em um mundo sobrenatural, eu via Deus guerrear pela minha vida enquanto o inimigo tentava tirar. Acontecia uma guerra assim, ó, na minha frente. Só que eu estava no sobrenatural com ele, sabe? Só que eu conseguia vê-lo. Eu conseguia ver toda a situação e Deus falando que eu era uma filha amada e ele não ia permitir o inimigo tirar a minha vida. E assim, eu não sei se alguém já teve uma experiência dessas. Cara, aí hoje em dia eu lembro de quando eu estou, principalmente quando eu estou passando em situação difícil, tá? Aí eu lembro de quantas vezes pela morte eu passei, eu beirei pela morte e Deus estava lá comigo mesmo sem eu conhecer a Ele. Ele me conhecia e sabia o que tinha dentro de mim e eu também não sabia o que que Ele tinha colocado dentro de mim e Ele guerreava por mim, entendeu? E eu não conhecia. Aí hoje quando eu passo por desertos eu me lembro quantas vezes lá, sem conhecer ele me levou no sobrenatural. Ele me mostrava, sabe? E mesmo assim, eu lutava contra aquilo que ele estava me mostrando. Só que hoje eu entendo. E hoje me serve todos os dias. Quando eu tô abalada, eu lembro aonde que Deus me tirou. De várias vezes que eu estava perto da sombra da morte, ele foi lá e me tirou. Ele me tirou porque eu sou uma filha amada, assim como você. Se você entendesse o valor, o amor que ele tem, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a própria palavra diz, e um grãozinho de mostarda, vocês têm noção disso? Isso aqui é bem pequenininho.
bem pequenininho, se a gente tivesse, se a gente meditasse, se a gente criasse hábito dessa fé diária, os nossos desertos todos, a gente ia passar sorrindo, a gente ia passar glorificando, a gente ia entender que ia ser só uma fase, é só uma fase. Já viu aquela jogos do videogame? Eu não entendo muito, porque eu joguei muito pouco. Mas quando você vai ganhando ali as fases, vai aumentando os níveis, né? Até chegar lá no chefão e tal. Então, assim somos nós. Quando entendemos da nossa meditação de fé, do nosso nível de fé, as nossas fases, os nossos níveis, a nossa profundidade, o nosso relacionamento, a nossa mentalidade, o nosso entendimento, o nosso sobrenatural, tudo. Tudo em nível sobrenatural, espiritual, em coisas do reino, aumenta. Aumenta porque você está cada vez mais dando o seu eu, dando o seu coração, dando. Quando uma pessoa, Billy Graham falava muito isso, quando uma pessoa é transformada, ela transforma outras pessoas, que transformam cidades, que cidades transformam estados, que estados transformam países, sabe? Isso é muito poderoso, através das nossas vidas, das nossas transformações, das nossas dificuldades, dos nossos testemunhos, vidas são alcançadas e vidas são salvas, mas isso depende somente de ti. Decida e tome o posicionamento sobre em que tipo de nível nesses dias que você quer estar com Deus, sabe? Porque é você que tem que tomar essa decisão. Porque ele o tempo todo ele está à porta, o tempo todo ele bate, o tempo todo ele quer sentar na mesa contigo, porque eu acho incrível, meu pastor fala muito sobre isso. Muitas das vezes ele está batendo, ele está à porta e bate, você abre a porta, só que você não senta na mesa, você não o convida para sentar à mesa contigo. Não é todos os dias você pedir para que ele permaneça dentro da sua casa, dentro do teu coração, que ele venha comer contigo, que ele venha ser uma pessoa de intimidade contigo. Quando você entende que não é só você abrir a porta, e sim o convidar para entrar diariamente, sentar na mesa com ele, isso é estar em níveis de intimidades, de profundidade com ele. E eu creio que nesses dias, o que mais nós precisamos é profundidade, porque o nosso abatimento, as nossas fraquezas, o nosso desespero, as nossas dúvidas, todas vão ser tiradas, porque a gente vai entender com isso, porque nós entendemos, porque eu entendo com isso, que é uma fase, que é momentâneo, isso não vai ficar integralmente na tua vida, essas dificuldades vão passar, vai passar, sabe? Mas você tem que seguir em frente, você tem que se levantar, você tem que se permitir, porque é você que se permite, você tem que ter governo, sabe? Quando se fala em governo, em fé, me passou agora a mensagem de José. José foi governador em meio a desertos. Quando ele falava dos sonhos dele, para os irmãos dele, os irmãos dele não acreditavam nos sonhos dele, sabe? Porque os irmãos dele não acreditavam nos sonhos dele. Entendeu? Por quê? Porque os irmãos deles não via como Deus o via, como Deus o enxergava. E ele entendia isso, sabe? E ele não desistiu, ele não parou. Ele teve governo da própria vida, ele rejeitou aquilo que ele sabia que ia fazer mal para a carne e para o espírito dele, porque ele tinha governo sobre a carne e sobre o espírito dele, que isso são coisas importantíssimas quando entendemos o nosso governo, de autointeligência emocional, sabe? Então, devemos entender que o governo é um princípio, é uma chave para não desistir. Outro princípio
que é poderosíssimo é a gratidão, né? Que a gente entende que a gratidão, mesmo a gente passando pelos desertos, devemos ser gratos, porque foi aquele deserto, a gente conseguir enxergar virtudes no deserto, sabe? E a nossa fé tem que ser o principal princípio. Mesmo que as nossas esperanças se vá, a nossa fé tem que permanecer, sabe? Ela deve permanecer. Porque... Oi, Nata, boa noite. Bom, deixa eu só ver aqui, pessoal, o que aconteceu aqui com a missionária. Deixa eu ver se ela tá me mandando um convitezinho aqui. Isso, pessoal, dessa meditação. Boa noite, Adeilson. Uma excepcional noite para quem tá entrando aí. Então, essa motivação de fé, esse princípio de fé deve ser hábito, deve ser diariamente, porque a gente consegue essa profundidade nesses níveis somente virando hábito, sabe? Porque os nossos olhos não conseguem enxergar a fé. Ai, gente, vou ligar aqui o ar. Se alguém tiver passando por alguma dificuldade, quiser depois alguém pedir oração, tá? Eu me coloco aqui de prontidão para te levar algo, esse transbordo, para colocar algo dentro do coração, uma palavra de fé, uma palavra de amor, de esperança, tá? Sinta-se à vontade, tá? Não vai ser uma honra te servir. E outra coisa, gente, que é sobre o deserto. O deserto é incrível. Ele vai te gerar uma virtude sobre quando você chega em fases, da sua vida, e quando você olha tudo que você passou e a pessoa na qual você se transformou, na qual você está vivendo hoje, foi somente devido a todas as suas dificuldades. Você consegue ser uma pessoa que tem mais compaixão ao próximo, você se coloca mais no lugar do próximo, você olha com mais olhos de amor, porque de repente a mesma necessidade, a mesma dificuldade que tu passou, você vê o teu próximo passando, então você o acolhe, e se coloca no lugar dele, e você consegue entender o mesmo sentimento que ele está passando, porque você passou. Além disso, você vai edificar a vida dele contando o que você passou semelhante, porque isso edifica as nossas vidas. O testemunho é o principal fator para edificar, não só a sua própria vida, como a de todos que necessitam, de todos que te rodeiam. É essencial sempre, exatamente, a nossa vida está a serviço de outras, sim. Servir é um dos princípios mais nobres, um dos princípios mais poderosos que existe, é servir, porque não é sobre mim, sobre o que eu faço para mim mesma, é sobre o que eu faço para as outras pessoas, de como eu me coloco em posição de servir a outras pessoas. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Exatamente. Eu estava falando sobre isso ainda hoje.
A fé é simplesmente a nossa mente. Vocês já pararam pra pensar? Eu tava conversando sobre uma menina que ela tá com uma dificuldade, tá com depressão, enfim, estão começando um tratamento. Então eu conversei com ela e pedi para ela começar a mentalizar. O que é mentalizar? Mentalizar é a fé, porque a tua mente já chegou em lugares, a tua fé já chegou, já conquistou espaços, a tua fé já conseguiu tocar em coisas, a tua, a tua mente já conseguiu enxergar coisas que os teus olhos naturais não conseguiram enxergar ainda, sabe? E a palavra fala sobre isso, que a nossa alma, lá em Salmos, creio que Salmos 82, fala que a nossa alma sente falta do Senhor, do dia do Senhor, porque ela sente falta daquilo que nós não vivemos, ela sente falta daquilo que nós não tivemos e não vimos. Isso é muito poderoso. Se nós sentimos falta, se a nossa alma sente falta, já pararam, perceberam que tem algumas fases da nossa vida que nós sentimos uma carência, por mais que a gente tem tudo, às vezes tem uma situação financeira boa, tem uma situação familiar legal e tal, mas se você mencionei, aparece algo assim dentro de ti, que sente uma saudade, uma coisa, uma vontade de algo, até as coisas, já usou essa frase, eu tô com vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que é. Você sabia que isso é do céu? Isso é muito poderoso. Nós sentimos falta do que nós nem comemos, do que nós nem bebemos, do que nós nem vimos. A nossa alma sente falta disso. Isso é muito poderoso. Então, quando a gente entende que essa falta só vai suprir quando nós estivermos no colo do Pai, do nosso Criador, a gente vai conseguir entender um pouquinho e vai ter um aumento de fé diário, eu garanto a vocês. E esse aumento de fé que necessitamos nesses dias, esse aumento de fé, esse aumentar de fé de nível, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês, que é sobre. Vou colocar uma colocação aqui para vocês. Alguém aí, eu quero que vocês me respondam. Alguém aí já viu baunilha? Já viu a fruta do que ela é feita? Já viu a baunilha, a fruta da baunilha, a árvore da baunilha? Quero que vocês me respondam, por favor. Quem tá aí, por favor, me responda. Já viu a fruta como ela é? Sim, Adeilson, indico sim. Passagem de Hebreus, ok. Vou indicar sim. Eu tenho trabalhado com ela e tenho. Olha, o Adeilson dizendo que ele não conhece. A Jéssica. Madre A Jéssica disse também que não conhece, o Nathan que não conhece. O Breno também não. Olha só, gente, eu também, pra te falar a verdade, eu não conheço. Eu acho que assim como eu, todos vocês só conhecem a essência da baunilha. Olha que loucura. Assim somos nós. Muitos de nós falamos que conhecemos a Jesus. Em algum tempo da minha vida, eu disse que eu conhecia Jesus. Mas nós somos comparados com a essência, com a baunilha, com a fruta da baunilha. Nós dizemos que nós conhecemos a essência, só o sabor da baunilha, porque a gente compra o frasquinho, o vidrinho ali, né? E experimenta dela. Mas a fruta a gente não conhece, a fonte da vida, a árvore da vida que é Jesus, nós não conhecemos. Nós não nos permitimos conhecer, sabe? Isso é muito poderoso. Quando eu vi e me fiz essa pergunta, eu falei, uau, sabe? Eu até busquei rapidamente como que é a fruta da baunilha. Quando eu fiz essa comparação, cara, muitas das vezes falamos que conhecemos a Jesus, quando na verdade a gente só experimentou o sabor por algum tempo, por alguma etapa, por algum momento, sabe? Quando na verdade a gente nunca pegou direto da fruta, da fonte, a gente não conhece a árvore da vida, sabe? E isso
E isso é muito triste, porque se é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, e se ninguém chega ao Pai senão por Ele, cara, então a gente tem que começar a mudar os nossos pensamentos em relação do conhecimento com Jesus. Devemos fazer isso, devemos procurar essa semente da vida, sabe? Essa essência verdadeira. Na verdade, não só a essência, porque a essência é só o gosto que passa. Se você experimentar outras coisas, esse gosto vai passar. Esse gosto tem que ficar na tua boca, essa essência, esse exalar de Cristo tem que ficar dentro de você diariamente, todos os dias. Isso tem que crescer dentro de ti. Porque se você não fazer com que ele cresça, você vai tapar ele com outras coisas que os teus olhos conseguem, os teus olhos naturais conseguem enxergar. Então, não tire o olhar das coisas do reino, porque se você tirar o olhar das coisas do reino, você não vai tocar na árvore da fonte da vida, na árvore da vida, tá? Porque você vai deixar os seus olhos naturais, seus olhos terrenos, tirar os teus olhos do espiritual, porque é uma luta constante. Não é fácil, gente. E não vai ser fácil. Pessoas dizem, ai, que vai ter melhoras. Gente, não vai ter melhoras, tá? Não vai ter melhoras, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Jesus falou que ele ia voltar, que ia ter o dia do Senhor, que ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, tudo está escrito. Tudo está escrito. Ele deixou o nosso manual. Ele deixou o manual de instruções para que nós o seguíssemos, sabe? Então a gente tem que começar a abrir mão de coisas terrenas, porque é isso. A gente deixa de abrir mão de coisas terrenas para viver o sobrenatural. E o sobrenatural é onde que encontra a maior riquezas, e é riquezas que os teus olhos naturais não conseguem enxergar. E o que que é isso, Nil? Diariamente é a tua fé sendo testada. É a sua fé sendo testada, porque os teus olhos estão enxergando no espiritual, nas coisas do reino. E quando você enxerga as coisas do reino, não tem como você ser uma pessoa miserável. Não tem como você não ser próspero. É outra coisa. Sabe como? Por que que Jesus era próspero aqui na Terra? Porque ele era humano, tá? Ele era carne e osso. Ele se fez carne, ele se fez humano. Porque ele acessava as coisas do reino. Ele fazia milagres, porque todas as vezes, se vocês forem analisar a palavra, se vocês forem pensar, meditar na palavra, em todas as vezes ele orava. Ele orava porque ele meditava, ele mentalizava, ele tinha fé em Deus, nas coisas do reino. Então, Deus o dava permissão para ele acessar, ir lá e pegar a cura para o enfermo. Ele ia lá, pegava a multiplicação dos pães, do alimento, tá? Ele ia lá, transformava, que foi o primeiro milagre, a água em vinho, porque ele acessava as coisas do reino. Então vamos parar de viver coisas que os seus olhos naturais, os olhos terrenos conseguem enxergar. Os dias vão ficar piores ainda, tá? Mas para você que estiver com os olhos, com o olhar, acessando as coisas do reino, você vai ser próspero como você nunca foi em toda a sua vida. Você vai sentir uma prosperidade que você nunca teve na tua vida. Nem você vai entender. Nem você vai conseguir entender, tá? Porque isso chama-se fé. Fé sobrenatural. Porque os teus olhos estão no sobrenatural. O teu coração está nas coisas do reino. A palavra fala que onde que está o teu tesouro, o teu coração está lá. Aonde que está o teu tesouro? Está nas coisas do reino? Está nas coisas da terra? Aprenda a dividir isso na tua vida. Aprenda a entender isso na tua vida. Quando o seu coração estiver nas coisas do reino, você nunca vai passar dificuldades.
Mesmo em meio ao deserto, você não vai passar dificuldades, sabe por quê? Porque você vai estar dando graça, você vai achar virtude em meio os seus problemas, em meio aos seus desertos. Você vai criar um jardim dentro do teu deserto. Mas isso é você que toma essa decisão. Você quer criar um jardim no teu deserto ou você quer colocar mais areia, você quer colocar mais deserto dentro do teu deserto. Isso é uma escolha que você faz, tá? Jesus é maravilhoso demais. O amor é amor, paz, felicidade, é que ele consegue ser puro, exatamente. E ele sabe de cada coração. Ele sabe. Eu digo que algumas coisas os seus hábitos bons, a sua mentalização boa, a tua fé boa, porque existe pessoas quando fala má fé, existe pessoas que têm má fé na vida, que tudo que olha vê má fé, vê gestos maus. Aí, boa noite, Carlos. Então, aonde que está? Você está criando boas fé, você está criando a fé ou você está colocando má fé? Então, coloque uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé que mesmo que você esteja fraco, senta para chorar, senta no colo do paizinho, senta para sentir o abraço, senta para chorar, para se derramar. Eu já disse isso, e ajoelhe. Ajoelhe para orar, sabe? Ajoelha, ore, medite, sabe? Mentaliza as coisas do reino, mentaliza que não é para sempre, não é integral, que vai passar, aquilo é só uma fase, que é normal a sua carne estar sentindo dores, que é normal a sua carne estar se sentindo fraco, porque a nossa carne limita o nosso espírito. Sempre a nossa carne vai querer limitar o nosso espírito, sabe? Então, quando você se levantar, levanta e vai, e anda, prossiga, vai em frente, não para jamais, não para, porque se você parar, infelizmente, você vai fraquejar. Você vai fraquejar. Se você parar porque alguém está falando para você parar, se você parar porque o teu cérebro, ele é mestre, se você deixar, ele vai ser mestre de você. Ele é um ótimo em ser mestre. E ele é péssimo em ser um servo, em te servir. Então você vai ter que lutar contra você mesmo e muitas das vezes. Quando você chegar no meio do caminho, o seu cérebro vai falar para você. Você mesmo, seu cérebro mesmo vai falar, tá? Que você não vai conseguir, que é melhor você desistir, ele vai falar para você economizar energia, é melhor você buscar um caminho mais fácil. E não tem como. Você vai ter que seguir em frente, você vai ter que ser mais forte, até mesmo contra a sua própria negação, até mesmo contra você mesmo, você vai ter que ir. Porque a tua alma tá gritando para você ir em frente e ir rumo ao alvo. Boa noite, Alexandre, querido, amado, amado do Senhor, usado, entendeu? Quando você olhar, fixar no teu alvo e falar, definiu. Quando você define o teu alvo, tá? Mire nele, não pare. Ah, mas eu tô cansado. Aprenda a descansar então, minha querida. Aprenda a descansar, meu querido. Aprenda a descansar e não a parar e não a desistir, tá? Não desista. Não desista porque você tem uma missão de entregar algo dentro de você que é único. É único, só você pode entregar. E quando você não entrega isso que Deus colocou dentro de você, outras pessoas estão morrendo porque você não entregou, porque você não deixou ser usado naquilo que Deus colocou dentro de ti, tá? Então não desista, porque senão pessoas vão morrer porque você desistiu. Indiretamente, pessoas vão morrer porque você desistiu. Então, não desista. Tem muitas pessoas querendo ser avivadas, querendo ser vivas por algo que Deus colocou dentro de você, porque é único, é sua missão. É sua missão que no qual só você pode entregar,
tá? Ninguém mais pode fazer por você, só você. Então não seja mais um a desistir daquilo que Deus. Olha, se todos nós tivéssemos esse pensamento, essa unidade, essa mentalidade, que você que tem que entregar o que Deus colocou dentro de ti, a gente teria uma unidade tremenda. O povo de Deus estaria governando no mundo, neste mundo terreno, porque a gente estaria com os olhos no céu, nas coisas do céu. Não estaria tão mal quanto está o mundo hoje, gente. Isso é sério, isso é muito sério. Por mais que é apocalíptica, por mais que é a palavra, por mais que é uma promessa, outra coisa, gente. Entenda uma coisa, o livro de Apocalipse, ele não é para colocar. Eu lembro que a minha mãe falava, ai, não leu o Apocalipse. Muitas pessoas, ai, não leu o Apocalipse, porque o Apocalipse ai, não pode, Apocalipse não pode, não pode. Nem entendia até hoje também por que não podia. Eles falavam que não era para ler, mas também não falavam por quê. Vou te falar uma coisa com clareza e autoridade. O livro de Apocalipse, ele é simplesmente a esperança que Deus tá lhe dando, que vai acontecer tribulações, que vai acontecer coisas, porque o mundo já é do maligno, é dominado pelo maligno, terreno, as coisas terreno, ele vai querer a todo tempo colocar o inferno dele aqui na terra, só que ele te dá a esperança que você vai viver no mundo que no qual ele vai secar suas lágrimas, não haverá plantos, não haverá choros. Agora tu imagina, gente, isso é muito poderoso. Imagina, não vai ter choro, não vai ter lágrima. Entende isso? Isso é muito poderoso. O livro de Apocalipse não é o fim, é o começo de uma vida com ele. É uma vida que na qual é abundante, é uma vida eterna, é uma vida de uma verdadeira alegria, de uma verdadeira felicidade. É uma vida, cara, isso mexe muito comigo, nossa, é tremendo isso comigo quando fala que Deus vai nos servir. Cara, ele vai nos servir. Teve algum momento que eu tive no sobrenatural com ele, que ele cozinhando para mim em uma panela de barro, numa panela de barro, e eu sentia o sabor, o gosto, cara, isso foi muito forte assim para mim, muito poderoso. E isso ficou ainda mais forte quando eu li na palavra que dizia, porque eu ainda não sabia dessa palavra, que ele ia cozinhar, ele ia dar, não servir na mesa. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, o Nathan está falando, o mesmo Apocalipse nos diz, queremos reinar com Cristo. Exatamente isso. Para quem está em unidade com Cristo, o Apocalipse é a nossa esperança de salvação. É isso, gente. Não se vendam por tempos difíceis. Não fraquejem por tempos difíceis, porque você arrumou argumento, ai, mas não tá fácil para ninguém. Não arruma argumentos para desistir, para fraquejar. Arrume fé, arrume fé dentro de ti, arrume fé na tua mentalidade, arrume fé dentro do seu ser, arrume fé, renove fé. A palavra diz que nós somos renovados, a mente, nós somos renovados em fé. A gente tem que, nós precisamos, só basta que nós pedimos que a nossa fé seja renovada diariamente, sabe? E, e isso só nós podemos fazer. Há coisas que ninguém pode fazer por nós. Ninguém. Inclusive a nossa salvação. O Apocalipse fala. Né? Só nós que podemos correr atrás da nossa fé. Tá bom? Galera, eu quero agradecer, nossa, imensamente. Eu não sei o que houve, deve ter acontecido algum probleminha técnico com a missionária, mas depois eu entro em contato, vejo o que houve. Eu quero agradecer a cada um de vocês e quero dizer mais uma vez, tá difícil, tá? Não tá fácil para ninguém,
mas vai se tornar mais difícil se você não tiver fé e esperança. Tenha fé, tenha renovo de fé. Eu profetizo na tua vida, eu abençoo a tua vida, para que todos os dias a sua fé seja restaurada, que todos os dias a sua fé seja renovada, que todos os dias a sua mente alcance lugar que os teus olhos não enxergam, que todos os dias, diariamente, o teu relacionamento com o papai cresça, com o teu criador cresça, tá? E que vocês são muito amados. Marcelo chegou agora, boa noite. Vocês são muito amados, vocês são de extrema, vocês são bem mais preciosos. Vocês são como uma joia no cofre de Deus. Que de repente você acha que você não pode sair de uma depressão, que de repente você se encontra no momento dizendo, ai, eu tô depressivo, eu tô ansioso, eu tô sofrendo alguma doença do pânico, eu tô num quadro de. Não fala que a doença é tua, fala que você. Boa noite, Marcelo. Fala que você está num quadro, numa fase, porque nada é momentâneo. Então, para você que de repente está perdido, para você que está entristecido, para você que está com o coração abatido, tá? Você é como uma joia do cofre de Deus. Às vezes, quando você está só com uma poeirinha, você só está com uma sujeirinha ali, mas ele a todo tempo, ele está tentando te limpar, ele está tentando, ele está de braços abertos, ele está com um paninho ali para te lapidar, tirar aquela poeira, tá? Te revestir do brilho dele, te revestir da glória dele, te revestir da fé dele, que é depositada nele, tá? Então descansa, só aprenda a descansar, tá? Que mesmo que você, que nem sempre a gente vai ganhar naturalmente falando, mas a gente vai ganhar espiritualmente falando, sabe por quê? Pelo simples fato de você não ter desistido, tá? Não desista de você. Não desista de Deus, porque Ele nunca abrirá mão de você. Ele nunca abriu mão de você. Não, não tem céu, não tem anjo, não tem a nossa vida, não tem principados, não tem potestade, não tem demônios, não tem diabo, não tem nada e nem ninguém que te separe do amor dele. E Ele nunca vai abrir mão de você. Então, para você de abrir mão de você mesmo, tá? Não abra mão de ter o Espírito Santo contigo diariamente, não abra mão de ter intimidade com ele diariamente, tá? Que essa semana seja uma semana abençoada para vocês. Eu vou me despedir. E que maravilhoso em transbordar aqui. Hoje eu queria falar sobre isso, meu coração encheu sobre isso. Falei, hoje eu não vou nem falar nada de marketing digital, hoje eu só quero falar da nossa fé, que nós precisamos, porque eu percebo que tem as nossas vidas, o nosso próximo tem estado muito abalado, as pessoas têm estado se deixando levar, achando que aquele deserto que elas estão vivendo é para sempre. Elas estão colocando o deserto dentro de outro deserto e que está virando desertos em cima de desertos. E elas, muitas das vezes, eu vejo pessoas que não estão conseguindo sair desses desertos, tá? Então, entenda, tudo momentâneo. Isso aqui, a vida é um sopro, a vida é um sopro na qual a gente fica tentando segurar o sopro que a gente assopra em meio às nossas mãos e a gente não consegue, porque assim é a vida. A gente não consegue segurar um sopro, tá? Então, isso vai passar. Até a nossa vida, esse sopro vai passar. A gente tem que entender que é a nossa vida com nosso Criador. É essa vida que faz sentido, é essa vida que nos dá esperança, é essa vida que nos transforma e é essa vida que nos promove a prosperidade, tá? E é vida com abundância. A gente vai ter vida como a gente nunca teve. Isso aqui que a gente
vive aqui essa vida que nós temos, isso aqui é só uma fase, isso aqui vai passar também, vai ser momentânea. E nós vamos, a partir daqui, a gente vai viver uma vida com abundância, uma verdadeira vida. A vida que Deus já nos deu dentro dele, que ele já tinha gerado dentro de nós, que por algum tempo fomos separados, mas ele tinha provisão para nos trazer de volta para ele. Ele não abriu mão de ti. Não abra mão você de você mesmo. Não abra mão, tá? Porque Deus não abriu mão de você. Mesmo quando a gente não merecia. Mesmo quando éramos escravos, ele não abriu mão. Porque por um momento a palavra fala que nós éramos escravos, que nós não tínhamos vida. E Deus se fez carne, deu o único filho para gerar essa vida e fazer com que tivéssemos o caminho de volta para casa. Não desista, não desista, que o teu coração se encha de esperança neste momento, que a tua vida não seja só de sobrevivência, que seja de vida, sabe? De uma vida que os teus olhos não enxergam, que sim a sua mente consegue enxergar, tá? Que os seus pés, que as tuas mãos, que o teu corpo seja totalmente inspirado e exalado de Cristo através de ti, tá bom? É isso, galera. Uma excepcional noite. Que bom ter você aqui. Nosso alvo é o reino dos céus e nós não somos desse mundo, exatamente. Nós não somos deste mundo. Nós não somos para este mundo. Nós somos do céu. Nós somos criados para estar no céu, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Lembre-se, vocês são únicos, vocês são amados. E Deus tem algo único que só você pode entregar. Tá? E vidas estão esperando ser salvas através da tua vida. Um beijo no coração, galera. Fiquem com Deus.